Foi a partir dos anos 30 que o mestre Barag entendeu que só conseguiria realizar a expansão do budismo primordial que desejava se ele se entregasse em absoluta ao Dharma sagrado, se transformando em alguém novo, renascido, e para tal não precisava de dinheiro, muito menos criar uma colônia. Foi necessário acontecer todas essas vicissitudes da vida dele para ele poder realmente chegar ao ponto, dedicar, principalmente, como nós dissemos também, através do apoio de fiéis que já tinham história dentro da HBS. A partir do momento que ele não precisou se preocupar com a sobrevivência dele, tendo o apoio dos fiéis, ele conseguiu fazer aquilo que ele realmente tinha que fazer desde o início, mas não foi possível. Aí que começou realmente a HBS deslanchar, né? Ele passou mais a rezar, mais a visitar as pessoas, trabalhar menos. Ele já tinha, nessa época, aí, familiares, já era mais reconhecido, conhecido como monge também. Já começou por aí a trajetória, né, que se aproximaria da fundação do primeiro templo do budismo primordial no Brasil, né? A devoção do mestre Barag às orações era fervorosa. Seu trabalho no cafezal, firme. Outros colonos, cientes de sua história, queriam ajudá-lo a se reerguer financeiramente e lhe ofereciam oportunidades de negócio e empreendimentos. O mestre Barag rejeitava todas as ofertas. A família Mizoguchi acabou se mudando para uma fazenda em Guaiçara, onde havia um trabalho mais vantajoso. Mas o mestre Barag preferiu continuar na fazenda Chantebre. Sozinho, ele estava focado como jamais estivera. Segundo relatos, ele chegava a queimar 12 incensos por dia, o que corresponderia a aproximadamente 12 horas de oração. Seu fervor resultava em bênçãos dadas a quem o procurasse. Corria notícia na região de que um monge japonês realizava curas. Pessoas vinham de longe para conhecê-lo, principalmente brasileiros com crianças doentes. Os japoneses ainda não eram muitos na época. Dentro da colônia, sim, eram só japoneses. Mas fora da colônia, eram só brasileiros, não descendentes, né, de japoneses. As pessoas visualizavam ele, sabiam que ele era monge. E mesmo sabendo falar totalmente o português, o Ibaragi Nissui Shonin, ele conseguia atrair essas pessoas, né, brasileiras e a praticarem a religião também. Em 1932, o nome do mestre Barag já era conhecido na cidade de Guaiçara. Por isso, alguns colonos ficaram extasiados quando descobriram que a família Mizoguchi era parente do mestre Barag. Já haviam membros do budismo primordial naquela fazenda que formaram um grupo de orações, mas faltavam sacerdotes para realizar os cultos. Eitaro Mizoguchi, então, enviou uma carta para a fazenda Chanteble, convidando o mestre Barag para conduzir o grupo de Guaiçara, mas ele tinha partido para São Paulo para ser o padrinho do novo casamento de Yoshina, a viúva de Shintaro. Um grande escritor, escrevia com bastante habilidade as suas cartas, eu li algumas delas, e foi o primeiro auxiliar sacerdotal no Brasil. Acabou falecendo ainda jovem, mas todo o suporte que ele deu serviu para dar origem ao primeiro templo, o Taisende, no Brasil também. Conta a história que enquanto o mestre Barag estava na capital, eclodiu a Revolução Constitucionalista de 9 de julho. O mestre Barag tentou voltar para a Cafelândia de trem, mas por conta da agitação social, as estações estavam fechadas. Ele então resolveu voltar para casa andando. Durante meses, andou a pé, de carona em carroças, trabalhou em troca de comida e chegou a mendigar, até alcançar seu destino. No seu alojamento, encontrou a carta de Eitaro Mizoguchi, contando-lhe o que estava acontecendo. Ele então seguiu para Guaiçara e lá encontrou o grupo formado por 16 famílias que ansiosamente o aguardavam. A força dos fiéis, né, que seguiram Ibaragi Nissui Shonin era tamanha que foi exatamente no período que ele estava viajando. Os fiéis já haviam planejado isso, sabia disso, mas não sabia quando, né? E já estava com data marcada para
inauguração, o local pronto e Ibaragui Nissui Shonin retornou. Quando ele retornou de uma de suas viagens, o cenário estava pronto, né? E ele fez a inauguração desse templo Taisende, né, em 1936. As bases para a expansão estavam prontas, só faltava um sacerdote. Assim, no dia 13 de outubro, na casa de Matsubara Yoneji, um dos grandes responsáveis pela criação daquele grupo, foi realizado o primeiro culto oficial do grupo da grande expansão, o grupo Taisen. O Matsubara Yoneji é uma pessoa muito generosa. Eu não conheci ele pessoalmente, que ele faleceu na década de 50 ainda, mas todas as pessoas que eu conheci, que conheceram ele, e foram convertidas por ele, todas disseram: uma pessoa bondosa, uma pessoa de fé, que convertia as pessoas, né, pelo exemplo de fé que ele deixava. Então, até hoje, muitas famílias têm origem, né, na conversão desse Matsubara Yoneji. Foi a partir da união daquelas famílias que a expansão que o mestre Ibaragui tanto sonhou seria possível. Na região de Guaiçara, a conversão ao budismo primordial se tornou moda. Os benefícios da prática do Namu-myo Horenge-kyo atraíam cada vez mais pessoas de todas as origens. Em 1933, é realizado também na casa de Matsubara Yoneji o primeiro grande culto do budismo primordial, com a presença de mais de 150 pessoas. Em pouco tempo, já eram mais de 45 famílias participando dos cultos. A necessidade de construção de um templo era evidente. As famílias Mizoguchi, Matsu e Hara se uniram a Matsubara Yoneji e, com a ajuda de outros fiéis, criaram o primeiro núcleo do budismo primordial no Brasil, o Templo Taisende, na Fazenda União, cuja fundação ocorreu no dia 13 de novembro de 1936. Foi que desse grupo é que realmente surgiu o próprio templo Taisende e também motivou a criação de outros núcleos e templos. O início, vamos assim dizer, da instituição HBS. Foi daí que outros templos surgiram e a instituição começou a tomar forma. Tanto que quando a gente vê a fotografia da fundação, ele está lá. Shiteru Kageso, o Ibaragui Nissui, o Matsubara, todas essas pessoas que fizeram parte dessa história. Tinha bastante gente, viu? E uma estrutura, para aquela época bonita, da fazenda do Matsubara Yoneji. Impulsionado pela fé do mestre Ibaragui, o budismo primordial no Brasil não parava de crescer. Em 1939 foi fundado o Templo Jyogyoji. Em 1940, o Templo Nissendi. E em 1941, o Templo Ryushoji. 7 templos budistas foram erguidos no Brasil somente pela atuação dele. Se vê essa primeira parte da história da vida, parece que é alguém fracassado, não é? Não. É o treinamento de alguém de sucesso. Dificilmente se ouve na vida um monge que edifica durante uma vida 7 templos e deixa a semente em todos os outros que foram edificados depois também, né? É marcante esse período aí, da fase dos 44, 45 anos do Ibaragui Nissui Shonin.